Olá pessoal, convido vocês aqui pelo meu canal no Instagram a fazer breves comentários sobre a peça prático profissional do 25º Exame de Ordem, prova aplicada no dia 10 de junho de 2018. Peça prático profissional de Direito Penal. Vamos fazer um resumo do enunciado. Caso você queira, é só entrar no site da FGV e baixar o enunciado. O personagem principal se chama Patrick. Muito bem, o Patrick, ele é tio da Natália. E a Natália estava na varanda da sua casa lá em Araruama, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, e o namorado da Natália, o Lauro, estava agredindo a Natália. Então o Patrick, o tio, obviamente foi defender a Natália. As agressões não paravam, aí o Patrick foi lá, pegou uma arma e a arma não funcionou e etc e tal. Muito bem, foram feitas algumas investigações e o Ministério Público ofereceu denúncia em relação ao Patrick pelo crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2, ou seja, tentativa de lesão corporal. Muito bem, pessoal. Na nossa metodologia de identificação da peça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o crime. A denúncia, a ação penal pública é proposta pelo Ministério Público e ele, como detentor da titularidade da pretensão punitiva, ele avalia o fato e define o crime. E o promotor de justiça aqui nesse caso entendeu que se trata de uma tentativa de lesão corporal. Muito bem, é o crime que vai definir o procedimento. Então a gente parte primeiro dos procedimentos especiais, tribunal do júri, funcionário público, lei de drogas, e vai verificar que não é nenhum desses procedimentos. Verificando, então, se trata do procedimento comum. E aí o meu aluno, no dia da prova, ele coloca, então, a linha do tempo do procedimento comum. O procedimento comum, ele começa com o oferecimento da denúncia, recebimento da ação penal, citação e depois a apresentação da resposta do acusado. Muito bem. Essa é uma peça de muita facilidade na sua identificação, porque o examinador, ele coloca aqui como informação que o Ministério Público denunciou, o juiz, ele recebeu a ação penal e manda citar o Patrick. Foram as únicas informações dadas pela banca examinadora. Ora, denúncia, recebimento, citação, o que vem depois? Resposta do acusado. A resposta do acusado, para quem quiser acompanhar pelo nosso livro Manual de Prática Penal, o modelo da resposta do acusado começa lá na página 299. Lá na página 299. Então aqui, ó, na página 299, eu faço um resumão da resposta do acusado e logo depois eu tenho o modelo da resposta do acusado, ok? E aí, algumas questões comentadas aqui de provas anteriores. Muito bem, então essa peça prático-profissional é uma resposta do acusado. Feito o endereçamento, feita a titularidade, o fundamento da resposta do acusado é o artigo 396, combinado com o 396A, a OAB só cobrou o 396A, mas eu sugiro sempre colocar o 396 e o 396A, resposta do acusado ou resposta à acusação, absolutamente tanto faz um breve resuminho dos fatos, nada de se alongar nos fatos, 1 parágrafo, 2 parágrafos é suficiente, nada de copiar o enunciado, porque é uma perda de tempo muito grande essa parte. Depois dos fatos, do que eu chamo da parte mecânica da peça, você tem que pesquisar na resposta do acusado se tem alguma exceção. Essa é a primeira pesquisa que tem que ser feita. E nesse enunciado não há que se falar em exceção. Não há suspeição, não há litispendência, não há nenhuma incompetência, não há nenhuma suspeição, não há nenhuma coisa julgada, então não há que se falar em exceção lá do artigo 95. Depois
de pesquisada as exceções, a gente tem que aferir se nós temos alguma causa que geraria o não recebimento. Todos nós sabemos que o STJ admite que na resposta do acusado se avalie o recebimento. Então, cria-se um tópico na peça pelo não recebimento da ação penal, onde será avaliadas as condições da ação. Também não há que se falar, ainda não foi cobrado isso no exame de ordem, eu acredito que isso é algo extremamente perigoso de ser cobrado, é uma tese nova, é algo muito da prática do dia a dia, então a OAB, acertadamente, na minha opinião, não tem cobrado nas respostas do acusado essa tese do pelo não recebimento. Muito bem, depois das exceções do pelo não recebimento, a gente então vai pesquisar as famosas preliminares. Preliminares são as nulidades e são as causas de extinção da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Então o que eu sempre sugiro? Muita organização. Abre o código no artigo 107, avalia item por item, confrontando com o enunciado, e a gente também vai verificar que não tem nenhuma causa de extinção da punibilidade. Muitos comemoram, né? Quando não tem prescrição, por exemplo. Então, nessa peça, nós não tivemos nenhuma causa de extinção da punibilidade. E aí, depois, a gente parte para as nulidades. E aí a gente tem que colocar nessa peça uma nulidade. Olha que bacana aqui que ele colocou nessa peça, muito bem feita pela banca examinadora. O oficial de justiça, ao tentar cumprir o mandado de citação, chegou na residência do Patrick e o imóvel estava trancado. Pelo simples fato do imóvel estar trancado, se procedeu com a citação por hora certa. E isso é uma nulidade, porque a nulidade é quando há um prejuízo. E a citação no processo penal, ela é sempre pessoal. A citação por hora certa, ela só ocorre quando o réu se oculta. E não aconteceu isso. Ele chegou lá, estava trancado o imóvel, não tem nada que falar que ele estava se ocultando. Então, primeira nulidade que tinha que ser colocado na peça, da nulidade da citação por hora certa de forma inapropriada. Muito bem, não tem mais nenhuma nulidade, a gente parte para o mérito da peça. O mérito da peça é a busca da absolvição sumária, 397 do CPP. E essa peça dá 2 teses de graça para o candidato. Lembra que eu falei que o Patrick foi lá pegar uma arma? Existe no enunciado dizendo que o laudo pericial constatou a incapacidade da arma disparar. Então, há que se falar em falta de lesividade da arma. Crime impossível, não tinha como ele matar ninguém. Então, você ia pedir a absolvição sumária por atipicidade por causa do crime impossível, alegando lá o artigo 397, inciso 1, né, inciso 3, perdão, da atipicidade, combinado com o artigo 17 do crime impossível. A outra tese era da legítima defesa. Ele foi defender a sobrinha, então você ia pedir a absolvição sumária por excludente de ilicitude da legítima defesa, 397, inciso 1, combinado com o artigo 23 do Código Penal. Era isso que era para colocar na resposta ao acusado, muito tranquila. Depois você pede o rol de testemunhas, que é o momento adequado para a defesa apresentar o rol de testemunhas, e mais uma ligeira dificuldade nessa peça. O prazo da resposta do acusado é de 10 dias. E ele coloca que a data da intimação foi no final ali de fevereiro. E aí muita gente esqueceu que fevereiro é até 28, não tem 31. Então você tem que contar direitinho o prazo aí de 10 dias, o prazo da nossa peça prática profissional, que é a resposta do acusado. Sejam todos bem-vindos ao curso Fórum na preparação para a segunda fase, e você, meu leitor do Manual de Prática Penal, espero que você esteja gostando do livro. Tchau, tchau.